Que belo dia pra ver um filme. Nossa, que filme bom. Agora eu vou jogar no PS2 aqui. Ai, meu Deus, o jogo da Abelha que eu acabei de ver. Era tão bom, mas tão bom quando você gostava muito de um filme e simplesmente você descobriu um jogo dele de PS2 na feirinha. E tinha vários desses casos. Pense em um filme da sua infância aí, qualquer um. Pensou? Muito bem. Não sei se esse aí que você pensou tinha um jogo, mas de qualquer forma ainda tinha muitos jogos legais na época aí. Essa era uma época tão boa em que simplesmente quase nenhum jogo desses que saía era ruim. Basicamente todos eles você jogava e se divertia pra cacete. Não é que nem hoje em dia com esses joguinhos que tem por aí, esses... Mas também não é como se eles fossem um GTA 6 da vida, um Roblox, porque senão ia ser muito injusto também, né? Mas eles eram muito picas. Eram bons tempos em que só saía filme bom da Disney, e desses filmes só saía jogo bom de PS2, o que deixava a garotada faminta e sedenta pra jogar o jogo do personagem favorito deles, o Relâmpago Marquinhos, por exemplo. Eu joguei uma porrada desses jogos na minha infância, e nesse vídeo eu quero relembrar, ou se você não conhece algum deles, te apresentar alguns desses jogos magníficos de quando o mundo era belo e ainda não existia na vida de ninguém a conta de água, de luz, IPVA, internet, gás, aluguel, cartão. Aviso, antes que me cobrem, eu vou focar aqui em jogos baseados em filmes de animação, porque tem de muitos outros tipos, com uma caralhada de jogo do Batman, ou sei lá, o jogo das Panteras. Eu não vou focar muito nesses aí, e sim nos de animação, porque... foda-se. Quando eu era pequenininho eu não era muito de Batman ou... Pantera. Eu preferia a animação mesmo. Enfim, mano, eu vou começar com um muito clássico e que provavelmente você conhece. E se você não conhece, você conhecerá. Esse é o B-Movie Game, o qual o nome do jogo é tão bom quanto o nome do filme, que é B-Movie. Tem algo mais criativo do que um filme chamado Filme de Abelha, além do seu jogo que chama Jogo do Filme de Abelha? Bom, o B-Movie Game, também conhecido como GTA de abelha, era um jogo em que você era... uma abelha. Você podia pilotar carros de abelhas, trabalhar de operário, trabalhar de entregador de pizza, trabalhar de mecânico, e aí trabalhando você ganhava mel. Eu não sei o que você podia fazer com mel, eu não lembro. Eu joguei isso quando eu tinha, sei lá, umas 3 semanas de idade. Nem sabia o que era mel. A única coisa que eu sei é que você consegue trocar mel em roupinha, porque o vídeo do cara que eu peguei a gameplay, ele fica o jogo todo com uma roupinha de esqueleto, e a abelha nem tem esqueleto. Enfim, isso tudo você fazia dentro da colmeia, mas você podia sair da colmeia pra avançar nas missões e tal. Fora dela, você podia fazer coisas como tentar escapar do spray da morte, travar uma guerra com mosquitos da dengue, beijar humanas na boca, vestir um traje de mosca e enganar humanos burros, fingindo que você é uma mosca, porque com certeza vai ter uma mosca desse tamanho, entre outras coisas desse tipo de coisa. E as músicas desse jogo eram do cacete, mano. Cada obra de Beethoven que tocava. Você é louco, fi. Mas que nem eu falei, eu era muito novo quando eu tava jogando. E o jogo que eu tinha, ele era todo em inglês. Então eu lembro que eu só joguei um pedacinho do jogo. E sem entender nada. Só curtindo as abelhas, todas resenhosas na tela. Aí tinha vez que eu enjoava do jogo e ia jogar o meu GTA todo cheio de mod. E aí quando ele parava de funcionar, eu voltava pro jogo da abelha e ficava lá dirigindo pela cidade do jogo, que tinha umas 3 ruas no total. Só ouvindo a mesma musiquinha por horas e horas. Isso porque eu não sabia nada que dava pra fazer no jogo, quase. Porque eu não sabia um A de inglês. O jogo, claro, ele lembra bastante o filme, apesar de ter umas coisinhas inventadas aqui e ali, como a parte de se vestir de mosca, ou a parte de beijar a mulher lá na boca. Isso é um negócio que o jogo deixa meio canônico, né? O filme dá uns indícios aqui e ali, mas se eu não me engano, não teve nenhuma cena em que o abelha beija a humana no filme, que nem aconteceu no jogo. Então no jogo a mulher tá realmente chifrando o marido com uma abelha. Bons tempos. Bons tempos. Esse era clássico demais, velho. Mas só não era mais clássico que um outro aí. E esse sim, talvez você conheça, se você não conheceu o jogo do B-Movie, que é o jogo do Ratatouille. Esse aqui, fi. Eu lembro que até uns anos atrás, entre os meus 15 e 18 anos, eu tava doido pra encontrar esse jogo pra jogar. Porque eu lembrava de jogar esse jogo na minha infância, mas eu não tinha mais um PS2. Eu tinha um Xbox, que não dava pra emular jogo. Aí quando eu fui ter dinheiro pra comprar um notebook pra mim, aí eu fui direto baixar um emulador pra jogar esse jogo. Mas eu encontrei um outro jogo peba de PSP no lugar. Eu confundi achando que ele era o jogo do Ratatouille que eu tava procurando. Não era um jogo muito ruim não, pô, mas
não era o que eu tava procurando. Aí, nisso, eu desisti por hora de procurar esse jogo que me dava tanta nostalgia e fui viver a minha triste vida sem ele. Até que um dia, ele veio até mim. Em um vídeo do YouTube de alguém que eu não sei quem que é, ele era o jogo que tava sendo jogado. E isso pra mim foi o sinal divino que eu precisava pra procurar esse jogo de novo. E eu encontrei. Eu instalei um emulador de PS2, abri o jogo e joguei em live por 40 minutos. Aí eu dropei. Dito isso, nota 10 pro jogo, muito bom. Eu sei que é irônico eu jogar só um pouquinho do jogo depois disso tudo, mas eu não sei porque que eu parei. Acho que a galera no chat da live não tava gostando tanto na hora, sei lá. Mas o jogo é muito foda, o jogo é muito foda. Nele você controla esse rato aí. Aí você faz parkour, nada no esgoto, faz um monte de coisa foda. Só não dirige carro, né? Que nem o outro lá. Infelizmente, nem tudo é perfeito. Tinha momentos que você ia parar no sonho do rato. E lá é nas nuvens e tá cheio de comida. Aí você tem que fazer parkour nessas comidas. Esses são os sonhos desse rato faminto, safado, mal amado. Cara, esse jogo era muito resenha, velho. Isso é louco. Olha que jogo massa, velho. O jogo é muito foda. Eu não sei ao certo se o jogo é exatamente igual à história do filme e tal. Porque esse é um dos famosos casos em que o jogo que eu tinha era em inglês e eu não sabia ler inglês. Ai, mas você não jogou o jogo recentemente em live? Diz você. Como que você não sabe da história? Eu não lembro. E você não vai ver gameplay ou jogar o jogo pra saber? Mano, uma gameplay média desse jogo é de 5 horas. Você quer que eu veja a gameplay completa só pra falar pra você como que é em um vídeo de 10 minutos? Só pra você ficar feliz. Por umas reviews que eu vi, parece que a história é parecidinha e pipipipopopó. Só que ele é menos focado na história e mais na gameplay mesmo. Pô, é Ratatouille. Você não tá feliz com isso? Se você não tá... problema assim, você vai ficar feliz com esse próximo jogo, que arrebentava entre os pais de família na época de 2006 e entre as 7 crianças que conheciam esse jogo na época também. Eu tô falando do jogo de carros, um mundo mágico para as crianças que cresceram e hoje entram no GTA V só para ficar dirigindo por horas ouvindo música. Nesse jogo você controlava o Relâmpago McQueen, óbvio, e você tinha muita corrida para fazer. Você esperava o quê? É um jogo de carro, não é como se desse para fazer muita coisa, a não ser óbvio, fazer os carros virarem agentes secretos e combater o mal em Londres. Claro, só que nessa época que eles lançaram esse jogo, eles não tinham pensado nisso ainda. Mas até que tinha algumas coisas bem legais até pra fazer no jogo. Tipo, tinha uma hora que você podia tomar o controle do carro policial lá. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou chamar ele de Zé. Aí no jogo tinha umas missões que você pegava o Zé e tinha que correr atrás de uns carros pra prender eles. O que é mais ou menos meio que uma corrida também, mas... pô... tinha uma parte muito pica também, que era quando o McQueen se transformava em um caminhão monstro. E aí você tinha que apostar corrida. Bom, não tem muito pra falar desse jogo também. Nele você faz muita corrida, que nem qualquer Need for Speed hoje em dia. Mas o que muda é que você tá controlando o senhor carrinho. Só isso tem muito mais aura do que qualquer outro joguinho de carro por aí. A história e a progressão é bem aquela coisa de você pegar a história do filme, dar uma boa esticada e aí fazer ela ter ali só 5 horas de duração. Mas se eu não me engano, ela começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Esse também é um jogo que eu joguei bastante na minha infância, mas a nostalgia não me consumiu tanto nesse caso aí. Eu só lembrava dele em alguns momentos da minha vida, e aí eu falava, legal, mas eu já peguei ele pra jogar de novo algum dia no emulador. Mas é aquilo lá, corrida. Próximo jogo bacanudo aí. Esse sim! Eu acho que se teve 100 pessoas vendo esse vídeo aqui no futuro, coisa de meia pessoa vai conhecer esse jogo aqui. Eu amo o filme Up Altas Aventuras e eu amava esse jogo também, apesar de ser um dos que eu nunca tentei baixar de novo ainda. Esse jogo ele tem uma história muito engraçada na minha vida. Eu conheci ele assim. Um dia eu tava lá no camelô com a minha mãe e a gente achou uma lojinha dessas que vende jogo de PS2 por 5 conto, 3 por 10. Aí a minha mãe deixou eu escolher um. Eu fui olhando, procurando e aí eu me deparei com esse jogo. Claramente eu não ia deixar uma pérola dessas passar, né? Um jogo de um filme que eu gosto tanto, porra. Pensei, eu tenho que jogar isso e tomara que não seja um GTA San Andreas com mod de Up, com a skin do velho. Eu fui então levar o jogo até a mão do caixa pra pagar, pra minha mãe pagar. E eu falei, eu quero esse jogo aqui, ó. Aí o cara teve a pachorra de olhar pra mim e falar, tem certeza? Esse jogo aí é pra criancinha. A gente tem GTA, Mortal Kombat. Isso pra uma criança de no máximo 10 anos de idade. Eu com toda a minha moral, eu disse pra ele, não, eu quero
Esse mesmo, seu velho. Aí eu moguei o vendedor, que achou que eu era como um desses outros moleques por aí. Eu só mostraria interesse por GTA quando a minha mãe não tava por perto. Partindo agora pro jogo, eu lembro que ele era muito legal. Mas esses dias eu fui ver um vídeo no TikTok sobre esse jogo e todo mundo falou mal da história dele. Mas todo mundo elogiou a gameplay dele. E é o que parece mesmo. A gameplay foca em jogar com os dois personagens, o velho e aquele moleque, o Dust. E aí você fazia as coisas de up lá e tal, escalava a montanha e enfim. Era muito foda, mas a história dizem que é aquilo lá. Eu lembro especificamente de uma parte do jogo que você tinha que nadar num bote muito rápido, porque senão um jacaré te comia. Ou algo assim, eu posso estar confundindo muito, porque isso é totalmente com base na minha memória. Eu também lembro do jogo ter muito puzzle maneirão, mané. Só que tipo assim, quando eu jogava o jogo eu tinha que adivinhar muita coisa que tinha pra fazer. E assim eu fui avançando, mas eu lembro que eu cheguei em uma parte que eu simplesmente não conseguia mais passar. Isso porque eu não sabia falar inglês e o jogo era em inglês. É bom lembrar que todos esses jogos tem no Backlogd, que é um site que você coloca lá os jogos que você jogou e tal e dá nota pra eles. E a nota desses jogos é o seguinte: com um máximo de 5 estrelas, Ratatouille tem 3,3 estrelas, Carros tem 3,1 estrelas, Up tem 2,8 e o jogo do B-Movie tem 2,6. Por mais que eu tivesse dito no começo do vídeo que todos eles eram muito bons, a nota não reflete muito bem isso. Principalmente o B-Movie, né, que é um dos mais famosinhos desses. Mas vai por mim, eles são bem legaisinhos mesmo. Ainda tem muitos outros jogos desse tipo, como o jogo do Shrek 2, Wall-E e Kung Fu Panda. O de Wall-E parece ser muito foda, mas esse eu nunca joguei. Desses três, o único que eu joguei foi o jogo do Kung Fu Panda, que eu lembro que também era muito pica, mas o jogo nem era meu, eu joguei na casa de um mano, que eu hoje em dia nem lembro quem que era. Nossa, também tinha o jogo do GeForce, velho. Aqueles hamster maldito que era bom pra cacete. Enfim, eu tô me estendendo demais já. Se vocês quiserem ver mais, vai ficar querendo. É isso aí. Valeu por assistir o vídeo, compartilha com a sua IA favorita aí. Tchau.